Olá, hoje nós viemos aqui no Instituto Federal, aqui de Catanduva, para gravar o nosso programa e falar de um assunto que começa a ganhar um corpo muito forte na nossa sociedade, nos debates, nas leis, nos projetos de leis que estão sendo feitos nesse sentido e também em ações como estas que estão sendo desenvolvidas aqui no Instituto, iniciativas importantes que tratam da questão da agricultura orgânica, agrofloresta que vocês chamam, não é? Agricultura sustentável, vamos dizer assim. Eu estou aqui com a professora Thaís, obrigada por ter aceito o nosso convite. Você é professora do quê? De Geografia. Aqui do Instituto? Isso do mesmo. Ensino médio? Isso, ensino médio e da pós-graduação. Ah, aqui tem pós-graduação? Sim. Mas pós-graduação com defesa de tese ou lato sensu? Lato sensu. Lato Nós temos duas sensu. especializações. Lato sensu significa que não tem defesa de tese, é só apenas o estudo, né? São especializações, São especializações e não mestrado e doutorado. Mas podemos chegar lá também, né? Podemos, trouxemos Claro, para isso. Claro. E como é que surgiu essa ideia de vocês começarem a desenvolver um trabalho nesse sentido? De produzir um alimento mais saudável, sem a utilização de agrotóxicos, etc., ou usando adubos naturais? Essa ideia partiu basicamente de um diálogo que eu venho desenvolvendo com a Tatiane, que é outra professora de geografia aqui do campus. Que nós vamos conversar com ela depois, Sim. né? Nós duas trabalhamos bastante a questão da educação ambiental dentro da geografia em sala de aula, né? Sim. E nós desenvolvemos muito trabalho, né, em relação à questão de uso de agrotóxico, contaminação dos solos, contaminação dos recursos hídricos. E a abertura do nosso refeitório no começo do ano passado, em 2018, nos deu a ideia de trabalhar isso não só em sala de aula, mas também aqui fora na prática. Entendi. Né? Mostrar para os nossos alunos que o método tradicional de monocultura não é o único. A gente poderia trabalhar agrofloresta, trabalhar justamente essas questões ambientais. O que vocês chamam de agrofloresta? Tá. Para o pessoal de casa entender o que significa essa nova terminologia utilizada aí. Sim. A agrofloresta, ela tenta reproduzir, na verdade, o que a natureza já faz tradicionalmente. Sim. Então, a gente sai da monocultura tão reconhecida e parte para um consórcio de espécies. Onde no caso de Catanduva, por exemplo, de toda a nossa região, é uma monocultura muito forte na área da cana, da né? cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, Exatamente. Então, o que diferencia de uma horta tradicional, né? Porque numa horta tradicional a gente já tem várias espécies de legumes, de verduras. No caso da agrofloresta, a gente vai ter, além das espécies, né, comestíveis, a gente procura restabelecer a flora daqui da região. Recuperando a natureza, Isso. como dizer assim. A partir da recuperação da vegetação, a gente também vai ter uma recuperação do solo e dos recursos hídricos, porque essas espécies promovem uma maior geração de nutrientes para o solo, promovem consequentemente, um processo de infiltração melhorado, então a gente vai ter alimentação dos aquíferos aqui da região, né? Redução do processo de erosão. Exato, porque quando você tem uma cultura única, que no caso a gente chama de monocultura como a cana, é importante para a nossa economia, não tenho dúvida. Mas você precisa intercalar muitas vezes esse solo, porque ela extrai do solo nutrientes que são fundamentais. Isso, e então, nem sempre devolve, e é por isso que eles às vezes fazem um rodízio de plantio, né? Tem pessoas, tem grandes, sobretudo os maiores produtores, os grandes proprietários de terra, que hoje eles são mais arrendatários, né? As pessoas arrendam muito terra para as usinas. Mas, enfim, eu me lembro que eu trabalhei muitos anos numa usina, eu me lembro que o pessoal tirava, às vezes, a cana, colocava a pastagem para poder realimentar novamente esse solo, para dali a alguns anos fazer um replantio de cana. Então, isso é importante dizer. Agora, o que a gente percebe é um crescimento grande, uma tendência, vamos dizer assim, por um percentual já da população que está querendo ir para esse consumo mais natural, de hortifruti natural. Eu mesma sou uma grande consumidora de orgânicos. Eu chego nos supermercados e pergunto, mas não tem um alface orgânico aí? Não tem um tomate orgânico? Então, você acha que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, vocês estão planejando ele de que forma? Como é que ele vai chegar ao consumidor final? Vocês têm essa perspectiva? Bom,
a princípio, o nosso objetivo aqui é alimentar o nosso refeitório, né? E levar... Quantas refeições vocês fornecem por dia aqui? Mais bastante, ou menos né? umas 200 refeições por dia. Sim. Né? E vamos voltar a uma questão importante. Nem sempre o orgânico que você gosta, que eu também aprecio muito, no seu processo de produção, valoriza, né, métodos que não prejudiquem o solo, no sentido do processo erosivo, não prejudiquem os recursos hídricos, porque eu posso ter irrigação, por exemplo, por aspersão, onde eu tenho um grande desperdício de água. A gente poderia utilizar o método de gotejamento, que é o que a gente vai utilizar aqui. O que é o método de gotejamento? O gotejamento é quando eu tenho pequenas mangueirinhas diretamente em contato com a raiz e um furinho que vai liberando gotinhas ali ao longo do dia. Para não haver nenhum desperdício de água, porque a água daqui a pouco vai ser... Nós vamos sentir a falta d'água, né? É um recurso escasso. Escasso, né? claro. No geral, o que se utiliza mais é a aspersão, que é quando a gente tem, né, aqueles pivôs centrais ou um cano que dispersa água, e a gente mora em uma cidade muito quente. Então a gente consegue imaginar a perda que eu vou ter por evaporação dessa água. Tá. A princípio, então, o gasto de água é muito então, maior. nem sempre a produção de produtos orgânicos leva em conta essas questões que você está dizendo. Exatamente. Vocês têm uma parceria também aí com o MST, né? Temos. Aqui no campus do Instituto Federal, a gente não tem nenhum curso da área de agricultura. Precisaríamos ter. Moramos numa cidade cuja economia está voltada para a área agrícola e não temos nada. Seria muito bacana, né? Então, assim, eu e a Tatiana somos da área de geografia, temos conhecimento na área ambiental, mas a parte de produção de alimentos, de horta e de agrofloresta não é nossa especialidade. Então, a gente buscou ajuda com o assentamento Malho Lago de Ribeirão Preto. Conheço, já estive lá várias vezes. Isso, então eles têm uma grande produção por agrofloresta e eles têm nos ajudado, né, principalmente nessa fase inicial de planejamento. Né? Então, a gente está no momento de planejamento e preparação do solo para iniciar o plantio. Porque o MST já tirou nas suas discussões, nas suas assembleias, que as práticas deles, né, do pessoal que é legítimo, né, porque às vezes aparece um ou outro que sai um pouco dessa linha. Vai ser sempre priorizando a agricultura sustentável. Isso. Não é? Então, isso eles já está claro para eles em toda a produção deles. E a gente não pode esquecer que vem da agricultura de assentamentos e da agricultura familiar 70% dos alimentos que nós comemos. Exatamente, não é? Exatamente. Tem algumas fontes que estimam até 80% aqui no Brasil. Que coisa, né? São grandes... agricultura familiar, né? E que a gente torce para que não seja só familiar, mas que também parta para uma ação sustentável, porque é a mesma coisa do orgânico, não é porque é uma agricultura familiar que ela vai preservar o meio ambiente. Exatamente. Eles estão trabalhando muito junto aos seus assentados para que plantem neles essa cultura. Exatamente. Né? Porque nós o Brasil, eu quero discutir um pouco isso com você, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Sim. Do mundo. Produtos que já foram proibidos nos Estados Unidos, na Europa, estão sendo fartamente utilizados na agricultura brasileira. E agora, com esses governos que estão aí, eles facilitaram ainda mais esse processo. Agora mesmo, recentemente, na Assembleia Legislativa, eu estive à frente desse debate, do outro lado, evidentemente, mas o governo Dória mandou para a Assembleia um projeto que coloca ainda mais agrotóxico na nossa agricultura. Sim. Conseguimos colocar uma emendinha lá para reduzir um pouco isso, mas foi o que deu para fazer, porque somos minoria. Sim. Mas, de qualquer modo, as pessoas precisam rechaçar isso, ou seja, tem agrotóxico, eu não vou consumir. Começar a diminuir o consumo, porque está mais do que provado uma relação entre as doenças que hoje nós temos, né, e o consumo de alimentos com agrotóxicos. O que você me diz desse consumo vasto de agrotóxico que nós temos aí? É um problema, né? Estima-se que esse ano, até meados de maio, 169 agrotóxicos foram liberados aqui no Brasil. Meu Deus do céu. Então, a gente... É assustador. É assustador, né? Nos últimos anos... Claro que ocorreram liberações também, mas não em um número tão grande. E hoje, a ONU estima que aqui no Brasil, cada brasileiro consome por ano mais de 5 quilos de agrotóxico. Qual que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, será? Olha, quer dizer, zero, né? O ideal é zero, nenhum, é a né? gente não consumir nada. O ideal é nenhum, exatamente.
É o que a nossa prática aqui visa. A gente tem inimigos naturais que promovem um controle biológico. A gente não precisa de agrotóxicos quando a gente não prega a monocultura, né? Na agrofloresta, quando eu tenho várias espécies trabalhando juntas, elas já vão tratar de espantar pragas naturais. Elas se compensam, elas se compensam. Elas trabalham em conjunto, né? Para que aquele sistema vivo complexo consiga viver em harmonia. E que a natureza sempre nos colocou. Exatamente. Mas que a mão do homem, infelizmente, acabou deturpando isso. Você aqui está preparando um solo aqui. Mostra aqui, Flavinho. Tá. Esse solo aqui que eles estão preparando é para quê, Thaís? Essa é a fase inicial do nosso manejo agroflorestal. Tá? O solo aqui do Instituto, assim como o solo aqui da região, é um solo bastante arenoso e ele foi muito compactado justamente por causa das construções. Né? Esse solo, então, ele precisa ser arado, a gente precisa deixar que o ar entre, que a umidade penetre. Então aqui a gente arou as camadas iniciais desse solo e um dos fatores primordiais da agrofloresta é a cobertura vegetal. A gente precisa de matéria orgânica aqui cobrindo esse solo, por quê? O que é essa cobertura vegetal? Esse capim aqui, por exemplo? Isso aqui, ó, é o resto da poda do gramado aqui do Instituto, tá? Mas pode ser folha de bananeira, primavera, todos os resíduos que a gente tem em casa que sobram da poda do nosso jardim vão servir como uma cobertura para essa terra. De várias árvores. Galhos, exatamente. Aí, eles cobrem a terra, vocês estão cobrindo a terra. Isso, para ela ser mais bem preparada para receber o plantio, é isso? Isso. O que essa cobertura vegetal vai fazer? Primeiro, ela vai dar um equilíbrio de temperatura. Essa terra ela vai conseguir ficar mais fresca, não tão quente, o que favorece o crescimento dos vegetais, e ela vai permitir que o meu solo fique mais úmido. Ela vai impedir a evaporação. Ah, entendi. Tá? E que é importante. Então, exatamente. E está úmido mesmo, olha. A gente sente aqui que não é aquela coisa muito seca. Se a gente colocar o dedo, né, e for para áreas mais profundas, exatamente. Então é fundamental. É um dos fatores que também, né, justificam aí o consórcio de espécies na agrofloresta. Por quê? Eu posso ter espécies que vão gerar muita matéria orgânica. Gente, vocês não imaginam aqui de casa, e é tão verdadeiro que parece que teve uma chuva aqui. E nós estamos já há semanas sem chuva, né? Exatamente. Nossa, que barato, gente. Então aqui, né, é só o passo inicial. E aí, a partir de agora, a gente vai iniciar o plantio. Esse trechinho aqui, que é o pedaço menor, né, a gente pretende cultivar principalmente, vai ser a nossa área piloto, tá? Então aqui a gente vai testar alguns consórcios, a gente vai começar com algumas hortaliças e principalmente ervas e temperos, tá? Que podem ser utilizados. Eu falei que o destino vai ser o nosso refeitório, tá? Mas a gente também espera conseguir ter uma produção que a gente distribua para a população aqui do bairro. Justo. E o objetivo final é levar esse projeto para outras escolas do município e a gente também gostaria muito de levar para espaços públicos. Você não tem a dúvida, claro. Fazer parcerias com o espaço público, com o setor público para poder aumentar isso, né? Porque a ideia de vocês não deve ser só que seja para dentro do Instituto, mas o Instituto pesquisando para que a comunidade, não só em Catanduva, mas em outros lugares, possa fazer uso disso. É um projeto de extensão, né? Então tem uma relação direta com a comunidade. A gente quer levar o que a gente faz aqui dentro e a gente também quer trazer os conhecimentos populares aqui. Sem dúvida. Um dos nossos objetivos é plantar em consórcio aqui punks, que são plantas alimentícias não convencionais, né? Que são plantas que há muito tempo eram utilizadas na alimentação. E que hoje não são mais. São desprezadas. Exatamente. É o que o pessoal poda como mato. E que às vezes o pessoal não conhece, né? Exato. Por exemplo, tem gente que pega a cenoura. Aquela folhagem da cenoura, ela pode ser utilizada na culinária. É rica em vitamina C, a gente está perdendo esse nutriente. Perde muito por falta de conhecimento, né? Exatamente. Que às vezes os avós nossos utilizavam, mas a gente não utiliza mais, né? Exato. É aí que está trazer o conhecimento da comunidade para dentro. Eu sei que muitas pessoas... Outro dia, eu vou encerrar esse bloco, outro dia eu estava vendo uma matéria de um senhor que ele tem 105 anos, lúcido, anda... Ele mesmo que faz sua própria cozinha, sua própria comida. E sabe um dos segredos? Aí perguntar, mas qual que é o segredo seu, né, de viver tanto tempo assim? Ele vira e fala o seguinte, eu nunca consumi um alimento industrializado. Tudo que eu consumo é natural. E ele tem na casa dele, no quintal, uma horta que ele produz, etc. Então você vê que
né, as Com coisas, certeza, a alimentação à medida tá atrelada, que as né? comidas foram sendo, que os nossos alimentos foram sendo industrializados, né, as coisas pioraram, né, e novas doenças passaram a surgir. Tudo bem que você tem medicamentos que combatem essas doenças, mas infelizmente tem algumas que a gente não dá conta. E a gente não pode esquecer que a saúde nossa começa pela boca. Então, Thaís, obrigada pela sua participação aqui. Com certeza nós ainda viremos mostrar mais resultados desse trabalho fantástico que vocês estão desenvolvendo em Catanduva. E na cidade eu tenho certeza absolutamente inovador. Então, parabéns Muito aí. obrigada. Vamos para o segundo bloco. Não saia daí, nós já voltamos. Agora, nesse segundo bloco, nós viemos aqui mostrar um processo de compostagem que eles também estão desenvolvendo aqui no Instituto Federal. Como é que funciona isso, professora? A gente está pegando sempre os resíduos, né, do refeitório todo dia. As merendeiras reservam para a gente os resíduos, as cascas dos vegetais, aquilo que não utiliza mais. E todo dia alguém vai lá, recolhe, pesa. Né? A gente está tendo esse controle da pesagem do resíduo que está chegando até a nossa composteira. E a gente faz o processo aqui, cobre, né, o vegetal. Uma vez por semana. Cobre com aquele mesmo mato que nós vimos lá embaixo no primeiro bloco. Isso, cobre com a mesma poda, né, do mato aqui do próprio campus. A gente utiliza como matéria para cobrir esse vegetal. Né? Aí tem um grupo de alunos da Química, né, do curso técnico integrado em Química, que está nos auxiliando também, sempre revolvendo essa composteira, molhando, né, que a gente precisa deixar ela um pouco também úmida, né, não muito seca. E esse composto, né, vai servir aqui para o nosso projeto de extensão da horta. Mas então, vocês utilizam, então não tem desperdício. Aqui tem casca de laranja, casca de banana, de melancia, de batata, tudo. A proposta é reduzir, reutilizar. Na verdade, o que vocês põem aqui é o que a gente chama de lixo orgânico ou não? Exato. É lixo orgânico. Exato. Não é o resto do alimento industrializado, né? O arroz, o feijão, não é isso. Não é isso. É o lixo orgânico. É o lixo orgânico. É a casca do mamão, é a casca da melancia, é a semente do mamão, é a semente da melancia, a casca da banana, da batata, enfim, tudo aquilo que você vai jogar no lixo, não se joga mais. Faz aqui. Aliás, tem alguns países no mundo, sobretudo os países desenvolvidos, os próprios Estados Unidos têm isso. Você tem na pia, você tem no cano, você tem um triturador. Um triturador. E isso, sobretudo quem mora em edifícios, em algumas cidades americanas. E isso cai num processo e esse triturador eles pegam e vão utilizar na agricultura. Aí o processo da compostagem é muito mais rápido. Você vê que os países desenvolvidos fazem isso melhor do que nós, né? Sim. Nós ainda, então, você estima quanto desse lixo orgânico é reutilizado no Brasil? Acho que o percentual é muito pequeno, né? Muito baixo. Aliás, a própria reciclagem já é muito baixa. Imagina a reutilização de matéria orgânica. Para isso seria necessário muita campanha educativa, educação ambiental. Que é o que a gente tenta promover aqui no Instituto. Com certeza. A gente tenta promover aqui no Instituto, tanto em relação à coleta seletiva do lixo. A gente, todos os dias, todas as semanas... tenta, né, incutir nos alunos, nos servidores, essa ideia, né, da reciclagem, quanto também no reuso dessa matéria orgânica. Você acha que o resultado que vocês estão obtendo está sendo bom? Precisa melhorar bastante, mas a gente consegue com certeza, né, pelos alunos que vão se formando, que vão também até... Olha, professor, eu vi fulano, né, que não está desenvolvendo a coleta seletiva. Então, assim, a gente percebe que eles estão aprendendo. Ainda não é a maioria, não são todos os alunos, mas a gente percebe, assim, do início do ano até o final do ano, aumenta o número de pessoas que começam a colaborar. E é bom porque eles chegam em casa também e vão reproduzir isso junto aos seus familiares e às vezes mudar até um hábito que nós temos. Sim. Porque nós não temos esse hábito de poder reutilizarmos os nossos lixos, né? Exatamente. Seja o lixo orgânico, seja aquele que é reciclado. Na minha casa, até o rolinho que fica no finalzinho do papel higiênico, eu deixo separado para... Né? É uma questão de hábito. A gente já não consegue mais, né? Abrir uma latinha de alguma coisa, já deixo separada, né? E põe num saquinho, fecha bem para não juntar nenhum tipo de inseto e manda para o local que tem que mandar, né?
Você está fazendo o estágio aqui, você já foi no meu programa, né? Já fui. E você faz estágio nessa área? Eu sou bolsista, né, desse projeto de extensão do Instituto Federal, né? E está sendo tá uma ajudando boa as experiência, professoras claro, aqui. uma boa experiência aí, né? Vendo aí uma terra compactada, assim, que você vê que às vezes não tem solução, não tem... difícil de ser plantado, de dar alguma... Mas está dando certo. Claro, tá dando certo. Uma boa experiência. É isso aí. Professora, volta aqui, né? Aqui eu estou vendo que já tem quiabo. Você mostrou, Flavinho? Mostrou os quiabinhos? Eu quase pedi para levar. Mas não vou fazer isso porque ainda tem muito pouco. Mas a hora que tiver bastante dá para vocês. Sim. A ideia é chegar num momento lá, porque eles vão pegar toda essa área aqui do Instituto. A ideia é fazer horta orgânica não é orgânica. Manejo agroflorestal. Manejo agroflorestal. Isso. Não é? É diferente do orgânico. Isso. Vocês têm ideia de comercializar isso também? Não. A ideia aqui é ter um projeto piloto onde a gente possa levar o conhecimento construído para outras escolas e para a comunidade de modo geral. A gente quer que mais pessoas possam sair da monocultura, possam ter acesso a alimentos, né, que gerem benefícios à saúde e que, consequentemente, também gerem benefícios ao meio ambiente. Ô, Thaís, hoje, infelizmente, uma boa parte das casas acaba impermeabilizando seus quintais. Sim. O que significa isso? Elas acabam cobrindo o quintal de cimento ou de um piso, etc. E aí nos sobra um espaço para plantio. Qualquer metro quadrado que você tiver, dá para você plantar as coisas? Qualquer metro quadrado, gente. Qualquer vasinho, qualquer jardineira de janela. Põe lá uma hortelã, um cheiro verde. Isso. E até mesmo, né, as ervas, hortelã, manjericão, mas as hortaliças também são fáceis de cultivar. Rúcula, alface, tomate cereja. E elementos assim, o tomate cereja, por exemplo, ele vem para nossa casa coberto de agrotóxico, porque ele é muito sensível. A partir do momento que a gente cultiva em casa, de qualquer tomatinho que tem várias sementes, a gente já se liberta, né, desse consumo. Graças a Deus tem um pouco de orgânico, mas eu queria abordar uma outra questão com você. Diga. Os orgânicos ou alimentos mais naturais, né, que são plantados de forma mais recomendada do ponto de vista da sustentabilidade, eles ainda são muito caros. Sim. Né? São muito caros. Eu tenho uma lei que foi aprovada minha, né, da minha autoria como deputada, para colocar os orgânicos na merenda. Infelizmente o governo do estado não cumpre lei. É impressionante. As autoridades que deveriam dar exemplo não cumprem as leis. E eu tenho cobrado sistematicamente para que isso aconteça. Agora, o que eu observo também, que às vezes os orgânicos são muito inacessíveis para as pessoas, Sim, ou seja, eles certeza. são muito caros. Como é que a gente poderia fazer para baratear esse custo e fazer com que esses alimentos chegassem na mesa das trabalhadoras e dos trabalhadores que não têm recurso suficiente para esse consumo? Eu acho que o primeiro é entender o porquê são caros, né? Nós temos poucas pessoas produzindo e muitas pessoas querendo comprar. O que significa, né, que essa alta procura vai gerar uma elevação do preço. Exatamente. A gente precisa que mais pessoas produzam orgânicos, né? Saiam desse sistema tradicional de monocultura, de utilização de agrotóxicos e partam ou para o manejo agroflorestal ou para a agricultura sintrópica, para que a gente tenha um aumento de produção. E só assim eu vejo que vai ocorrer a redução desse preço e tudo vai se tornar mais acessível, né? Claro. É mais uma ideia que o nosso projeto visa atender. Se a gente tiver agricultores aqui na região que são adeptos das técnicas tradicionais e conhecendo o nosso cultivo possam levar isso, eu acredito que já vai ser um ganho muito grande, né, aqui pra gente. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu acho também que nós temos que fazer um trabalho e a sociedade precisa compreender como é nociva a utilização de agrotóxicos e cobrar dos governos a limitação da utilização desses agrotóxicos na agricultura brasileira. Ao mesmo tempo, também tem que pressionar e estimular projetos como os de vocês, não é? Vocês também precisam receber estímulo do poder público em todas as esferas, porque vocês veem, eles trabalham com enormes dificuldades aqui. É tudo precário ainda. Por quê? Porque faltam recursos. Se tivesse recursos, às vezes eles poderiam ter, mesmo assim, com boa vontade, com dedicação, com empenho e, sobretudo, com muita criatividade e conhecimento, eles conseguem
fazer uma coisa bonita que eu estou vendo aqui. Eu acho que a melhor forma de incentivo, né, além de verbas de custeio, de financiamento, seria um incentivo, investimento massivo na educação. Exato. Porque é só a partir da informação, da transmissão desse conhecimento, de que é possível produzir de outra forma, que a gente vai conseguir que mais pessoas produzam assim. A gente está em um momento em que a educação não está sendo tão valorizada, né, pelo no país, contrário, pelo né? contrário, estamos sendo atacados aqui, enquanto Instituto Federal sabemos muito bem disso. Sim. E a gente precisa de uma mudança. A educação é a base para isso também, para a mudança na nossa alimentação, para a mudança no nosso cuidado com o meio ambiente, né? Exatamente. A questão do investimento em educação não pode ser só retórica, não pode só ser discurso de campanha. Precisa ser discurso de campanha, mas depois precisa ser colocado em prática também. Eles poderiam fazer parcerias com escolas públicas, seja da rede municipal, seja da rede estadual, e passar esse know-how, passar esse conhecimento e criar grupos nas escolas públicas. Toda escola pública tem um pedacinho de terra, né, ou não é? Com certeza. Toda com ela. Certeza. E a partir do momento que as crianças começam a aprender, é muito mais fácil delas levarem isso para casa. Exatamente. Né? Dos pais também se adaptarem a isso e de levarem isso para a vida adulta. Então, isso aí. É o nosso objetivo do projeto no futuro, quem sabe levar isso para as escolas do município. Muito obrigada. Aqui a gente pretende agora, né, com o auxílio do trator da prefeitura, né, quebrar um pouco, descompactar um pouco esse solo para que a gente possa atuar aqui com a recuperação desse solo e depois realizar o plantio, né? Então são passos lentos, mas que a gente precisa aí planejar muito bem para que consigamos aí. Com certeza. E vocês são jovens, não podem desistir disso, são professoras muito bem intencionadas, juntamente com alunos também que estão envolvidos nesse projeto, bolsistas, etc. E parabéns ao Instituto, parabéns a elas, né, que apesar de todas as dificuldades estão tocando esse projeto em frente. Eu quero voltar aqui, daqui a alguns meses ou daqui a um ano, sei lá, para poder ver o resultado disso. Eu tenho certeza que vai ser um êxito importante. Quem ganha com isso somos todos nós, que podemos ter uma nova possibilidade de ingerirmos, de nos alimentarmos com alimentos mais saudáveis para todos nós. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Fiquem com Deus, um forte abraço. Continue agora com a programação da Nova TV e até o nosso próximo programa.